Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 10 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tem como tema as armas da luta espiritual. Todo cristão é parte de uma grande batalha espiritual. Mas, para lutar bem, é preciso utilizar as armas corretas. Em 2 Coríntios 10, Paulo começa falando sobre as armas que tem utilizado na sua luta para pregar o Evangelho de Jesus. São armas espirituais poderosas em Deus para destruir toda e qualquer oposição. Ele não prioriza artifícios humanos, mas restringe a eficácia do seu ministério à intimidade com Deus. É a intimidade com Deus que nos dá vitória. Paulo continua dizendo que o motivo disso é que todos nós pertencemos ao Senhor Jesus. Portanto, se alguém quer gloriar-se, glorie-se no Senhor. As armas com as quais lutamos não são humanas. Estamos em uma grande batalha que é exigente e longa, na maioria dos casos. Sabemos que nessa luta as pessoas não são os nossos inimigos, mesmo que muitas vezes elas nos firam com muita força, mas não são elas os nossos inimigos. A nossa luta é espiritual. Sendo assim, as nossas armas não podem ser carnais, mas espirituais. Logo que a luta é espiritual, tem que ter armas espirituais. Em 2 Coríntios 10, é sobre isso que o apóstolo Paulo nos exorta. Nos diz que mesmo sendo seres humanos, não podemos lutar dessa forma. É necessário aguçar os nossos sentidos espirituais e tomar posse das poderosas armas de Deus para destruir as fortalezas do diabo. Como fazemos isso? Usando a poderosa palavra de Deus. Ela é poderosa para destruir todo argumento que se levanta contra Deus e prover arrependimento no pecador. Tudo isso faz a palavra. A palavra destrói todo argumento que se levanta contra Deus e promove arrependimento no pecador. Muitos ministros hoje em dia acreditam que o segredo está na psicologia, mas esse é um grande engano. Sendo assim, vamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Vamos fortalecer nosso coração com ela e fazer dela a nossa canção. É isso que nós estamos fazendo. Lendo 3 vezes em nossa casa, pela manhã, meio-dia e à noite, e 1 vez por semana com nossos discipuladores. Então, é isso que nós estamos fazendo. Estamos no caminho certo. Ainda cantar a Bíblia. Você sabia que, desde o início, as mulheres hebreias, elas cantavam o Pentateuco para os seus filhos, desde o ventre, já estarem ouvindo a Bíblia cantada? Pois isso não saiu da moda não. Em todo tempo, pessoas espirituais sabem que com a música facilita o aprendizado. E, portanto, não tem nada melhor do que fazer canções com a palavra. Eu, por exemplo, trabalhei num bairro que as crianças pobrezinhas e não eram alfabetizadas, na época que eu estava ensinando a Bíblia para elas. Então, eu decorava textos, capítulos da Bíblia para poder, eu cantava para poder elas decorarem. Como, por exemplo, nós temos o primeiro capítulo de Gênesis, que eu tenho uma paixão por esse livro de Gênesis, pelo fato de que ele desmonta toda a obra do Satanás, porque mostra que é de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. O livro de Gênesis é a nossa cosmogonia,
sabemos quem é o nosso Pai, sabemos quem nos criou, sabemos para que Ele nos criou e sabemos para onde vamos. Então eu gosto muito desse livro e foi o primeiro livro logo que eu comecei a cantar capítulos desse livro, como por exemplo, Gênesis 1. No princípio fez Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E fez separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que tudo era muito bom. E foi-se a tarde e a manhã do primeiro dia. Aí só os primeiros início do cântico. Eu não canto todinho mais, já esqueci das outras partes. Sei na letra, mas não sei mais a melodia direito. Mas é assim que a gente vive a palavra, cantando a palavra, fazendo jogar com a palavra, fazendo dramatização com a palavra e lendo a palavra. Ela é a nossa fonte de poder, é o poder, ela é Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, que dos nossos lábios gotejem sempre a palavra. Seja ela o nosso principal assunto, pela manhã, ao entardecer e ao anoitecer, o tempo todo a palavra. Porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio. E o salmista deixou escrito, Salmo 119, que a gente deve estar com a palavra guardada no nosso coração para não pecar contra Deus. Então não tem outra opção, nós estamos no caminho certo. Eu acho que ainda está pouco, não é? Acho que ainda um questionário está pouco, porque quando a gente faz um questionário a gente mostra o que aprendeu e aí a gente fica mais tranquilo, sabendo, olha, eu entendi, não é? Eu consegui responder tudo. Então acho que ainda está pouco, acho que em casa também, no capítulo que vocês fazem em casa pela manhã, no lugar secreto, deviam vocês fazerem um questionáriozinho e perguntarem para ver o que vocês entenderam. Meio-dia, quando estiver estudando, enquanto descansa o almoço, outro questionáriozinho, oral mesmo, vocês vão perguntando, formulando as perguntas ali no capítulo e vai perguntando e vão respondendo, porque a palavra de Deus é para ser estudada e meditada. Meditar não é pegar em 1 minuto e acabar e deixar lá no canto, não. É ficar com a Bíblia ali durante minutos e minutos, vendo aquilo que a gente está lendo, entendendo, procurando ver o que é que está se passando ali naquele capítulo. Louvado seja Deus. Então, estamos aqui com mais um capítulo de 2 Coríntios, capítulo 10, e vocês estão vendo que o processo aqui continua sendo o mesmo. Estudar, estudar e estudar. Ter intimidade com Deus é estudar a palavra. Você não pode ter intimidade com a pessoa se não ouve a pessoa. Se a Bíblia é a voz de Deus, é o próprio Jesus, como é que a gente vai dizer que tem intimidade com Deus sem gostar da palavra, sem esmiuçar a palavra? Ela esmiuça o nosso coração e a gente esmiuça cada letra, cada frase, cada sílaba. A gente tem que esmiuçar. E ela que esmiuça, diz o profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29, que ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela é como fogo. Então ela esmiuça nosso coração e a gente vai esmiuçando letra por letra, sílaba por sílaba, porque é impossível você se dedicar assim à palavra e não entender e não conseguir responder um questionário. E isso aí quem manda não sou eu, quem manda é o Senhor. O nosso estudo começou em maio de 2023, mas antes disso, há 2000 anos atrás, Jesus, a palavra, veio aqui na terra e se tornou carne e habitou entre nós. E antes de Jesus chegar, muitas centenas de anos antes de Jesus chegar, o Senhor falou a Josué, quando entregou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, quando ele entrou na terra prometida. Então ele disse, olha, não se aparte as palavras deste livro da tua boca. Então não fui eu que inventei, quando eu vim recebi o chamado de Deus para fazer esse discipulado,
ele já estava incomodado, o nosso Deus estava incomodado pelo desprezo que havia nas nossas Bíblias. Porque só usávamos para pegar para ir ao templo, na hora que o pastor dissesse, vamos abrir nossas Bíblias, a gente abrir. Eu não estou falando generalizando, é claro que tem as exceções, mas a maioria estava assim, porque Deus sabe tudo e revela tudo, a começar de mim, usando a Bíblia somente quando eu estudar para fazer as mensagens. E a nossa obrigação é ler a Bíblia diariamente, meditar diariamente, esse é o conselho da palavra. Então eu louvo o Senhor pelo Senhor ter tido compaixão de mim e me chamar e dizer, minha filha, agora que você é a vice-presidente desse Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, porque eu fui que quis assim, depois de 20 anos de você junto ao seu marido, agora eu te coloquei como vice-presidente, ao lado dele que é o presidente, então agora, por favor, quer dizer, eu estou falando do meu jeito, Deus falou da maneira dele, ponha o meu livro na mão do povo, traga o livro para suas mãos, medite no livro, ponha o povo para meditar. Então Deus falou comigo, eu estou tranquila, tem aqueles que resistem, mas sempre existiu. Teve profetas do tempo passado que eles falaram o que Deus mandou fazer e eles morreram sem ver o povo fazer. Eu dou graças a Deus que eu estou vendo o povo fazer. E o pior ainda foi profetas da antiga aliança que tinha que falar o que Deus mandou e Deus avisava para ele, pode falar, não vão querer não, mas é para falar. Eles vão resistir, mas eu estou te ordenando para falar. E eles falavam e eles saíam da terra para viver com Deus. E o povo não faziam, saíam sem ter o privilégio de ver aquilo que ele mandou, que Deus mandou fazer, o povo sem fazer. E eu sou abençoadíssima, eu já estou vendo o povo fazer. Tem os resistentes, mas tem aqueles que estão sendo fiéis, que estão alegrando muito o meu coração. Responde o questionário com muita alegria, envia para mim o questionário. Eu vejo tudo respondido com questionários muito bem feitos, excelentes, todo bem organizado. Então eu sou uma profetisa privilegiada. E eu louvo meu Senhor, se eu fosse você, aplaudir o Senhor aí nessa sala de discipulado, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Então, estamos aqui agora, terminando os comentários de 2 Coríntios 10, e agradecendo a Deus, porque a cada dia reforça o que Ele mandou falar, o que Ele falou para mim. Todo dia Ele reforça através dos estudos da palavra, Ele mostrando que realmente é isso que Ele quer, que o povo dele medite na palavra de dia e de noite. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os líderes de célula e co-líderes de célula e componentes de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.